Jornal da Terra. O psicólogo Dr. José Pedro desvenda os nossos grilos na cuca. Doutor José Pedro, começar o grilo na cuca, vai falar do que hoje? Hoje nós vamos falar da importância dos mitos, dos contos de fada, das histórias da Bíblia para a saúde mental. Tá. Parece uma coisa assim que ninguém nem observa isso, mas é tão importante, né? Que eu estava lembrando, falei, isso aí eu até esqueci desse item lá naquela pauta que a gente passou. Vamos conversar com o pessoal sobre isso, né? O que nós aprendemos sobre a Bíblia tem uma influência muito grande, então, na nossa saúde mental? Sim, não só na Bíblia. Os personagens também, que nós aprendemos a vivenciar quando criança também? Isso. Quando a gente olha para as histórias bíblicas, no caso, nós que somos de uma sociedade hebraico-cristã, quando, por exemplo, um asiático olha para as histórias do budismo, quando um africano, por exemplo, olha lá para os mitos do candomblé e assim por diante, quando cada povo olha para as histórias da sua cultura, para os ensinamentos sagrados da sua cultura, esses ensinamentos eles mostram o quê? A nossa estrutura mental. Como o Jung falou muito disso, dos nossos arquétipos. Sabe? Os arquétipos são as estruturas mentais que a gente tem. E quando você conta essas histórias, vivencia essas práticas, você está cuidando da sua saúde mental. Porque, por exemplo, as histórias da Bíblia, olhando do ponto de vista, eu estou falando do ponto de vista psicológico. Certo. Através da teoria junguiana, só para focar bem, porque senão as pessoas podem não entender o que eu estou falando. Não estou falando de religião, não estou falando de nada disso, estou falando de psicologia. Tá? Então, quando a gente escuta histórias da Bíblia, contos de fada, fábulas, essas histórias elas nascem da onde? Da estrutura mental nossa, dos arquétipos. O que são arquétipos? São figuras estruturantes e estruturais. A gente tem histórias que falam sobre pai, sobre mãe, sobre ser criança, né? Então, por exemplo, quando a gente escuta a história da Branca de Neve, da Rapunzel e da Gata Borralheira, está falando do quê? Está falando do amadurecimento da mulher, né? Ela sai da infância e entra na adolescência. Não é assim? Sempre tem lá ela é uma criança, né? Muito bonita, aí vem uma bruxa, faz um mal para ela, ela dorme, aí ela encontra um príncipe encantado que vai fazer ela acordar, ou que salva ela do dragão, ou que tira ela da torre, enfim. E isso mostra o quê? O encontro dessa menina com o outro lado, com o masculino, né? Que tira ela daquela fase adormecida que a gente viu, que o Freud falou do período de latência, né? Então ela acorda para quê? Para a vida, né? Não foi isso que aconteceu com a Branca de Neve? Isso. Ela mordeu a maçã envenenada, dormiu, aí o príncipe beijou ela acordou. A Rapunzel ficou presa numa torre, aí veio um príncipe e raptou ela e tirou ela da torre, né? A Gata Borralheira, ela foi para uma festa, que a fada madrinha foi lá, deixou ela toda bonita, depois ela esqueceu um sapatinho, depois o príncipe foi lá procurar quem era a dona daquele sapatinho, depois ela virou uma princesa. Então tem sempre essa coisa de ter um encontro com o outro lado, né, com a figura do masculino, e aí vive feliz para sempre, tem um encontro consigo mesmo. Então eu só estou dando um exemplo de 3 histórias que parecem ser diferentes, mas elas têm o mesmo ritmo, a mesma sequência. Por quê? Porque são histórias que falam do quê? No caso das meninas, né, da saída da infância para a entrada na adolescência e no mundo adulto. Como você tem várias outras histórias, né? Tem histórias, por exemplo, que vamos pegar a história de Jesus. Não tem lá aquela história que
o Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos e tal. Tem vários outros povos que têm a mesma história. Certo. A história do Jonas, né, que é engolido pela baleia e que vai para a cidade de Nínive para salvar aquelas pessoas lá, para pregar para aquelas pessoas mudem de vida, tal. Tem várias outras histórias que também fala que a pessoa foi engolida por um monstro, ela passou por um processo e foi ao encontro do sentido da vida dela. Então, são histórias que falam do funcionamento da nossa estrutura mental. E quando a gente escuta essas histórias, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo um exercício de ir para o nosso lado mais profundo. Isso é igual uma ginástica, né? Mas quando você está fazendo uma ginástica, você está fazendo lá um alongamento, só que você está fazendo isso a nível mental. E por isso que contar história para as crianças é muito importante. Porque o que você faz? Você estimula a criatividade da criança, você abre no mundo dela várias possibilidades para resolver problemas. Como que a gente resolve problemas? Sempre associando uma coisa com a outra. Quanto mais histórias você conta para o seu filho, mais ele tem informações para criar uma cadeia maior de associações. Tá. Então isso estimula o que? A inteligência. O Freud mesmo dizia o seguinte: quanto mais o ego tem conhecimento, mais ele tem opção de lidar com as demandas do inconsciente, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema na vida, se ela tem mais informação, ela tem mais opções para resolver aquele problema, não é verdade? A nível de saúde mental é a mesma coisa. Quando você tem que lidar com uma angústia, com uma depressão, com um conflito, se você tem, na sua infância, por exemplo, a felicidade dos seus pais contar bastante história para você. Por isso que eu falo, quando a pessoa tem uma vivência espiritual, que ela vai ter contato com todo um arcabouço de informações sobre espiritualidade, histórias da Bíblia, práticas, tal, ela vai ter mais ferramentas para lidar com uma série de questões. Por isso que é importante contar muita história para as crianças, seja da Bíblia, seja conto de fadas, seja mitos. É muito importante, é muito saudável. O lúdico é parte do nosso alicerce. Então. Exato. E é muito importante para o adulto também ir ao teatro, sem dúvida. ler Shakespeare. Pessoal, é chato. Dá uma viajada, né? Dá uma mergulhada. Ler Shakespeare, ler sobre mitos, conhecer mitos de culturas diferentes. No cinema mesmo tem muita história bacana, né? Aquela história lá do Thor. Tem muitos filmes sobre mitologia grega. Tem o Hércules lá, né? Que é um desenho que não é tão recente, mas também não é tão remoto assim, acho que é do início dos anos 2000, muito bacana também. Então essas coisas vão mexendo lá com o nosso mais profundo, né? Vão mexendo no nosso lado arquetípico, e vão criando muitas possibilidades de associação. E é aí que isso colabora com a saúde mental. Então é muito bom a gente contar história, ir no cinema, ir no teatro, ler muito. Isso ajuda bastante. E um exercício, então, não só para quem ouve pela primeira vez, tem um contato, até mesmo para quem já conhece essas histórias, é um mergulho também no lúdico, tão muito importante também. Sim, por exemplo, você pega aquele livro, O Inferno de Dante Alighieri. É excelente, é de uma criatividade incrível, né? Você pega as obras do Shakespeare, né? Hamlet, por exemplo, e outros lá, que tem vários trabalhos, é muito bom. Você pega um Monteiro Lobato, por exemplo, que conta sobre o nosso folclore, né? É muito bacana. E o legal, quando você tem a oportunidade de fazer um estudo comparado, né, de vários mitos, você vai ver que tem muitas coisas incomuns. Isso é muito bacana. Por exemplo, você pega na mitologia Yorubá, né, dentro do candomblé, você vê figuras muito parecidas com as figuras da mitologia grega. Até as sequências das histórias são parecidas. É aí que o Jung conseguiu conceber a ideia do arquétipo e do inconsciente coletivo. Ele falou, você pega várias culturas e você vai ver que tem muitas coisas em comum e que a sequência é a mesma. É aí que ele provou que a estrutura mental do ser humano, ela
tem muitos pontos em comum. E aí onde a gente pôde criar vários trabalhos, por exemplo, o trabalho da Nise da Silveira, onde ela coloca arte e terapia e cria uma proposta antimanicomial, onde eles conseguiram recuperar muitas pessoas com esquizofrenia, inclusive. Onde você está trabalhando? Você está trabalhando no ponto arquetípico. E quem se interessar por isso, tal, leia sobre Nise da Silveira, pesquise sobre psicologia junguiana, arquétipo. E o arquétipo não é uma coisa que só a psicologia lida, tem muitas outras áreas do conhecimento que trabalham os arquétipos também, antropologia, sociologia, tem muitos teóricos que vão por essa linha, e é muito bacana, né? Lá no seu blog você tem textos que mergulham nessa verve? Olha, é interessante, eu não escrevi nada sobre isso, vou escrever. Bacana, foi bom você ter falado, tá vendo? Uma coisa que a gente não escreveu. Aproveitar aqui que nós estamos fazendo esse convite para que você visite o blog do doutor, porque tem uma série, dezenas de textos muito legais lá para você visitar. Você digita jppsicólogo.wordpress.com, jppsicólogo.wordpress.com. Na próxima vez que você for contar uma história para o seu filho, lembre muito do que disse aqui o doutor José Pedro, que é um refresh, inclusive, para você, que é adulto, esse mergulho também no lúdico, que é muito importante. Doutor, eu vou passar aqui uma pergunta que nos foi enviada. Deixa eu ver aqui de onde vem. Vem de Carapicuíba. Queria agradecer aqui o pessoal de Carapicuíba que participa muito. Essa pergunta foi enviada pelo Torpedo. Mais precisamente foi enviada pelo WhatsApp, né? Que lá em Carapicuíba tem outro nome. Lá é Zap Zap. Por que Zap Zap? Carapicuíba é essa criatividade enorme. Enfim, é uma brincadeira isso. Hein? Senão daqui a pouco as pessoas vão lá nas redes sociais e vão brigar comigo. Eu tenho uma amiga que é só fazer uma brincadeira qualquer e citar, por exemplo, ela é de Carapicuíba, ela fica brava comigo. Depois, mas aí eu peço desculpa para ela fala, tá bom, você está desculpado. Eu acho que ela quer me ver sob os pés dela para pedir desculpas. Tá certo. Bom, o nosso amigo aqui não se identifica, viu, doutor? Na grande maioria das perguntas que chega para o doutor José Pedro é sempre assim. Ele diz assim: eu sou homem, quando era adolescente tive relações sexuais com outros meninos. E desde então passei a ter sonhos também de meninos fazendo sexo com outros meninos. O tempo passou, agora eu tenho 22 anos, tenho uma namorada há 1 ano e 7 meses, com quem me dou bem e sou feliz. Mas recentemente voltei a ter sonhos com outros homens. Agora eu sou adulto e nos meus sonhos esses homens são adultos. Confesso que andei sentindo vontade de procurar vídeos do tema na internet, vídeos que envolvem casais gays. Não me sinto tranquilo com essa minha vontade. Isso é para mim uma perseguição. O que posso fazer para me afastar desses sonhos e desses pensamentos que tanto me assolam? A primeira coisa é não resistir, assim, não ser preconceituoso consigo mesmo. Não tratar como um problema, inicialmente, principalmente isso, né, doutor? Acho que o princípio de tudo é isso, né? Exatamente, porque é igual na nossa época, né, quando a gente era adolescente, lá nos anos 80, a gente escutava os pais falar muito assim. Lá em Itapevi? Itapevi, né? Filha minha, se engravidar, eu mato. Aí, um dos fenômenos que mais escandalizava todo mundo eram as mocinhas que ficarem grávidas. Isso acontecia muito, né? E não adiantava nada. Então, a primeira coisa na vida da gente, quando a gente tem um conflito, um desejo, primeiro é importante acolher, reconhecer aquilo e procurar entender aquilo. Porque aí, a partir desse momento, você vai ver o que você pode fazer. Porque se você olha esse impulso e já trata como se fosse uma coisa do outro mundo, eu não posso sentir isso, o que você vai começar a fazer? Vai reprimir
esses impulsos. E essa repressão vai levar a uma radicalização. Ou, de repente, mesmo que não for homossexual, acaba entrando naquela coisa do obsessivo compulsivo, né? Segura, de repente começa a ter práticas até autodestrutivas sobre isso. Entendi. Procurar relações muito desequilibradas, inadequadas, porque você vai segurando, aquela energia fica dentro de você. Represada. Aí aquilo se potencializa demais, daqui a pouco aquilo vem e toma conta de você e você fica possuído por aquilo. Ou então entra que isso é o liberou geral, né? Ou então, não aceito isso, e isso não é bom para a saúde. Tem muita gente que consegue reprimir isso, mas acaba transferindo isso para os filhos, né? Acaba tendo um comportamento antissocial que a gente vê muito, né? Pessoas que agridem homossexuais, que matam essas pessoas, que no fundo a pessoa muitas vezes se reconhece no outro e como não consegue lidar com aquilo, o que ela faz? Ela quer matar aquilo dentro dela, só que ela não vai se matar, né? Então ela mata o outro. A primeira coisa, se acolha, fique tranquilo. É normal de todo ser humano, seja homem, seja mulher, ter impulsos homossexuais. Isso é uma coisa da natureza humana. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então se acolha, procure se perceber nessas questões. E aí, tenha paciência. À medida que você se acolher, que você não ficar tão preocupado com isso, pode ser que isso passe. Simplesmente passe e pronto. Porque de repente isso até tem fruto aí numa repressão da infância, uma coisa assim. Se isso não passar, ficar mais forte, incomodar, procure uma terapia. Mas vejam bem, para fazer uma avaliação justa a respeito desse comportamento. Para poder compartilhar isso com alguém de uma forma segura, porque quando a gente pode falar sobre isso com outras pessoas, a pessoa pode te escutar, onde você vai ter garantido um respeito, um sigilo, você começa também a lidar melhor com isso. Só que é importante deixar claro uma coisa: homossexualismo não é doença. Então, eu estou deixando isso claro, porque senão parece que quando eu falo procura uma terapia, aí nós vamos entrar naquele absurdo da cura gay, que isso aí é um absurdo, isso é ridículo, entendeu? Falando como psicólogo, tal, isso não existe. É muito mais para que você se sinta acolhido na sua questão, que está te angustiando, e você tenha condições de lidar com isso. Mas quanto menos você se preocupar com isso, mais vai ficar fácil de você lidar. Se mesmo assim você não conseguir, procure uma terapia. Bom, muito obrigado ao amigo. Eu quero dizer que se você quiser mandar suas perguntas aqui para o Dr. José Pedro, fique muito tranquilo, muito à vontade, porque nós não vamos em nenhum momento, se você assim o quiser, e eu digo isso porque a boa parte das questões que são enviadas para o Dr. José Pedro são questões que as pessoas preferem manter o anonimato. Isso é tratado absolutamente como corriqueiro e nós respeitamos muito essa necessidade. Você pode mandar o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.net, jt@jornaldaterra.net, e pode também enviar um torpedo SMS para o 95610-5518, 95610-5518, sendo que esse telefone do torpedo também vale se você utilizar o WhatsApp. Você pode mandar também sua mensagem, ela também vai ser recebida aqui. Também quero convidar você para visitar o site do Dr. José Pedro, o blog dele, jppsicólogo.wordpress.com, jppsicólogo.wordpress.com. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia.